Escolhemos o artigo de Daniela Schaefer e Lilian Rees, possuindo o seguinte título: Análise eletromiográfica dos músculos posteriores da coxa na cadeira e mesa flexora. Esse artigo ele fala sobre o treinamento de força e os benefícios que ele traz para os atletas e também para as pessoas que necessitam da reabilitação, e o quanto esse tipo de treinamento é eficaz para a melhora da saúde e também da força. Então, para que o treinamento de força ele seja realmente eficiente, é necessário preparar um treino que seja apropriado para a pessoa. Então, um exemplo disso é o volume de carga, a intensidade, a seleção e ordem dos exercícios, as séries e os intervalos entre os exercícios e também a frequência de treinamento. E além disso tudo, para o treinamento ser mais satisfatório, é importante saber qual exercício é mais adequado para o aluno, porque tem uma grande variedade de exercícios à disposição, com diferentes formas de posicionamento. Então, um exemplo disso é a cadeira e a mesa flexora. A cadeira, a pessoa, o indivíduo vai estar sentado, e a mesa flexora ele vai estar, então, em decúbito ventral. E as autoras elas acabam também tratando sobre outro assunto importante, que é a eletromiografia, que é um dispositivo para medir o movimento humano, onde uma das finalidades é a de verificação da especificidade e competência dos métodos de treinamento e reabilitação. E também ela é utilizada na identificação de alterações e desequilíbrio entre músculos e grupos musculares. Então, para indicar qual exercício é o mais apropriado, é importante fazer uma análise do movimento muscular em várias situações de treino. Então, novamente, a gente pode utilizar a cadeira e a mesa flexora como exemplo. Tanto na cadeira quanto na mesa flexora, a flexão dos joelhos acaba se tornando um exercício de deslocamento monoarticular que tem como objetivo trabalhar os músculos posteriores da coxa. Então, a cadeira flexora ela é indicada para as pessoas com problema nas costas, pressão arterial e para aquelas pessoas que não conseguem, que têm uma certa dificuldade na hora de realizar o exercício na mesa flexora. Porque a prática ela acaba apresentando uma flexão dos joelhos com uma amplitude menor de movimento para algumas pessoas, porque há uma falta de flexibilidade dos posteriores de coxa. Já na mesa flexora, ela é mais indicada para as pessoas que têm uma flexibilidade limitada dos posteriores de coxa. Então, por exemplo, a pessoa ela está deitada, ela acaba provocando uma flexão mais profunda a partir dos quadris, retirando a carga dos posteriores da coxa, fazendo com que a pessoa tenha uma amplitude maior de movimento com rigidez nesses músculos. Então, a principal diferença entre o exercício executado na cadeira e na mesa flexora é o grau de flexão do quadril, onde tem um movimento que pode ser influenciado pelo posicionamento das articulações que eles cruzam. Então, já a atividade eletromiográfica ela é apresentada nos músculos isquiotibiais em várias posições articulares com inúmeros comprimentos. Não apresentam sempre os mesmos resultados. O objetivo desse artigo é estudar a atividade eletromiográfica dos músculos bíceps femoral e semitendinoso durante a flexão do joelho na cadeira e na mesa flexora. Então, com a hipótese de que aconteça importantes diferenças na atividade dos músculos isquiotibiais entre esses dois exercícios. Para o teste, foram avaliados 9 praticantes de musculação com mais de 75% de massa corporal, com idade entre 20 e 40 anos, sem histórico de lesões, dores ou cirurgias nos membros inferiores, e com no mínimo de 2 a 8 anos de prática. Avaliado pelo eletromiógrafo Myotoll, com placa de 14 bits e taxa de aquisição de 2000 Hz. No bíceps femoral, os eletrodos foram colocados entre a tuberosidade do isquio e o epicôndilo lateral da tíbia. No semitendíneo, foram colocados entre a tuberosidade do isquio e o epicôndilo medial da tíbia, e o eletrodo terra sobre o maléolo medial esquerdo.
ambos colocados no membro inferior esquerdo não dominante. Foram feitas 15 repetições como forma de aquecimento, com uma carga confortável. Depois, a cada exercício aumentavam de 2 em 2 kg até a carga máxima ser detectada, com um intervalo de 3 minutos cada repetição. O teste foi feito com o teste de 1 RM, e para análise de dados foram feitas 5 repetições com 60% da carga obtida no teste de 1 RM. Então, nesse slide, a gente tem duas figuras. A primeira representa a cadeira flexora e a segunda a mesa flexora. São a análise eletromiográfica do bíceps femoral. A gente consegue perceber que na mesa flexora teve uma maior ativação do bíceps femoral. Já nesse segundo slide, a gente vê novamente da cadeira e da mesa, só que referente ao músculo semitendíneo. Também a mesa flexora teve mais ativação muscular, mas comparado anteriormente ao músculo bíceps femoral, o semitendíneo teve um pouco mais de ativação do que o bíceps femoral na cadeira flexora. Nessa tabela, a gente tem os valores das médias, do desvio padrão e da diferença da atividade eletromiográfica. Então, observando aqui a cadeira flexora e a mesa, e depois uma média e desvio padrão do resultado das duas, a gente consegue observar que realmente a mesa flexora foi mais efetiva, principalmente no bíceps femoral, no músculo bíceps femoral, porque deu uma diferença significativa. Lá no pezinho a gente consegue ver que deu 0,003. Lima e Pinto fazem a seguinte afirmação: as variações na forma de execução desse movimento podem alterar a intensidade da ativação dos músculos envolvidos no movimento. Capandi diz que os músculos avaliados são biarticulares e sua ação sobre o joelho depende da posição do quadril. A atividade eletromiográfica da cabeça longa do bíceps femoral foi diferente em relação ao semitendíneo. O pico da atividade da cabeça longa do bíceps femoral foi obtido com o ângulo de flexão dos joelhos entre 15 e 30 graus, mais ou menos, enquanto a cabeça curta do bíceps e o semitendíneo mostraram maior atividade entre 90 graus e 105 graus. Há maior ativação muscular dos isquiotibiais no exercício flexão de joelhos na mesa flexora. Sendo assim, esse aparelho pode ser mais eficiente que a cadeira flexora para treinamentos que visem o aumento da ativação muscular. Nesse estudo, a posição avaliada foi somente em decúbito ventral, ou seja, com a manutenção do quadril na mesma posição, variando somente na amplitude do joelho.